A Unigrejas, ela é uma associação, a Unigrejas é a União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos. E a Unigrejas, diferente do que muitos pensam, muitos, infelizmente, quando não conhecem, pensam que a Unigrejas vem para tentar sobrepor conselhos de pastores, ou pleitear uma presidência de conselho de pastores, não é nada disso. A Unigrejas, ela surgiu para que juntos com os pastores, com os conselhos de pastores, nós possamos estender as mãos para aqueles pastores que estão enfrentando lutas, estão passando por problemas, estão enfrentando dificuldades, porque apesar de nós sermos pastores, servos de Deus, homens e mulheres de Deus, mas nós também somos seres humanos. E às vezes o pastor, às vezes a pastora, está lá dando o seu melhor para ajudar o povo da igreja, os membros, os oficiais, os obreiros. E ele também está passando por uma situação, às vezes na sua vida pessoal, na sua saúde, com a sua família, às vezes com o seu próprio ministério, está enfrentando lutas. E às vezes ele não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para dar a mão, para orar junto com ele, porque o pastor não vai falar com um membro a respeito das suas lutas. Então a Unigrejas surge para dar apoio, para estender as mãos, para dizer para esse pastor, ó, nós estamos juntos com o senhor, com a senhora. Vamos orar juntos, vamos falar com Deus, vamos dar um apoio espiritual para que aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus que é um ministro do altar, possa permanecer ganhando almas e fazendo crescer o reino de Deus, o reino do Senhor Jesus aqui nessa terra. Amém, pessoal? Porque muitos são aqueles que pensam em desistir. Muitos são os pastores que pensam que o chamado deles não foi de Deus, porque está passando por lutas. Ele pensa assim, bom, eu sou pastor, estou passando por essa luta, será que Deus me chamou mesmo? Sim, Deus te chamou. A porta da sua igreja que está aberta, que se abriu, foi Deus quem abriu. E infelizmente nós encontramos nos dias de hoje alguns por aí que dizem ser coaches de pastores e que dizem assim, quando eu posso, eu falo para o pastor fechar a igreja dele. Esse coach não vem de Deus. Porque a porta que Deus abriu não pode se fechar. As portas do inferno não podem prevalecer contra a casa de Deus, contra a obra de Deus. E se o senhor, a senhora está aqui e diz assim, eu estou passando por uma luta, por uma situação difícil, saiba que Deus é contigo. A sua luta vai ser vencida. Deus vai mostrar que é com o senhor, com a senhora. Deus é fiel. Ele não abriu essa porta para fechar. Ele abriu essa porta para ser luz aonde ela está. Para que ali pessoas cheguem e conheçam que há um só Deus, um só Senhor, um só Salvador. E se tem alguém que quer que aquela porta se feche, esse alguém não é Deus. E se tem alguém que aconselha o pastor, a pastora, a fechar as portas de uma igreja, esse alguém não fala aquilo que Deus quer que ele fale. Esse coach, infelizmente, não tem falado aquilo que é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não é que a porta se feche, mas que outras se abram. Amém, gente? E que todas as nossas igrejas, independente de qual é o seu ministério, independente de o seu ministério ser de um ministério considerado já estabelecido, ou o senhor esteja começando agora, com poucos membros, não importa, a sua igreja, Deus abriu para que através dela almas sejam ganhas. Então não feche, não desista, não desanime.
Não olhe para trás. E a Unigrejas vem para esse propósito, de dar as mãos com o pastor, de somar com o pastor, de oferecer apoio. Nós temos que trabalhar pela salvação de almas. Aliás, eu vinha meditando na palavra de Deus, e eu gostaria de dividir com os senhores essa palavra que está no livro de Êxodo, quando Deus, ele fala com Moisés. Nós sabemos da história, Moisés foi levar as ovelhas do seu sogro para pastorear, e lá onde ele estava, na região de Midian, ele avistou a sarça queimando no Monte Sinai. Nós sabemos disso, eu não preciso explicar isso, todos nós conhecemos a história. Então, ele decidiu ir lá, e quando ele decidiu ir lá, Deus falou com ele. Deus se apresentou a Moisés. E aqui diz em Êxodo capítulo 3, no versículo 7, olha só que interessante. Diz assim: e disse o Senhor, tenho visto, encontraram? Êxodo 3, 7. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Deus se apresenta a Moisés e fala sobre o quê? Sobre Moisés? Sobre a vida de Moisés? Sobre a capacidade de Moisés? Não. Deus se apresenta a Moisés e fala sobre o povo que estava em aflição. Deus se apresenta e diz: olha o meu povo, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Deus fala do povo dele. Deus fala sobre a aflição do povo dele. Deus está focado no que o povo dele estava passando. Aí ele diz assim: e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deus fala do povo. Não é de Moisés, não é sobre Moisés. Assim como não é sobre mim ou sobre o Senhor. Deus nos chamou para quê? Para que nós, assim como Moisés, viéssemos lutar pelo povo de Deus, que está no Egito espiritual hoje, sofrendo, na aflição, na dor, na angústia, na opressão, na depressão. Famílias sendo destruídas, pessoas que estão com a vida toda destruída pelo vício. Pessoas, almas que Deus se importa com elas. Então, quando Deus nos chamou, não é sobre mim, não é sobre o Senhor, sobre a Senhora, é sobre o povo dele. Deus nos chamou para livrar o seu povo da escravidão.